No centro de Manaus, entre prédios históricos e o movimento da cidade, uma realidade dura e silenciosa chama a atenção. Ruas tomadas pelo abandono, onde pessoas dependentes de crack e outras drogas lutam para sobreviver, convivendo com a própria dor e até com ratos. As imagens falam por si, usuários consumindo diferentes entorpecentes nas calçadas, cercados por lixo e sujeira, numa luta diária pela próxima dose. Esse cenário, marcado pela degradação, revela o tamanho do desafio social que Manaus enfrenta. Conversamos com uma ex-usuária que, com dificuldade, aceitou compartilhar a sua história. Eu comecei a usar com mais ou menos uns 16, 17 anos, né? Só que não compulsivamente, eu usava esporadicamente, né? Mas quando eu cheguei aos meus 43 anos, eu tive uma compulsão muito grande, né? Não sei explicar o que me levou a isso, na verdade, né? Mas eu gostava daquilo, eu me sentia bem em usar, era como se aquilo me anestesiasse de uma série de coisas que me feriam. Fui para a rua, né? Me afastei totalmente da família, mas a família não se afastou de mim. Eles se mantiveram no mesmo lugar, né? Eles ficaram ali só na espera de um socorro. Eu não sei se vocês conhecem a antiga Cracolândia ali do Bariri, né? Eu fiquei muito tempo naquela Cracolândia do Bariri. Depois de lá, eu fui para Campos Sales, né? Que também é uma área muito pesada. Fui para a Praça 14. Eu vivia num lugar onde eu dormia com os ratos, né? Dormia com as baratas, dormia em cima de fezes, né? E sem condições nenhuma de uma pessoa normal estar ali. E eu aprendi a viver ali porque eu não tinha outra saída, por uma escolha errada minha. Quando eu ia pedir, parece assim, o dia que eu estava com mais fome era o dia mais difícil de eu conseguir minha comida. Ser humilhada, né? Eu lembro de um episódio que esse dia eu estava 2 dias sem comer. E eu cheguei numa banca de churrasco e tinha umas pessoas sentadas e tinha uma família. Eu pedi, né, se eles poderiam me dar um alimento, pagar um alimento para mim. E eles disseram que sim. Aí mandaram eu ir até o vendedor. E quando eu cheguei lá, eu disse, olha, eles disseram que o senhor pode me dar um espetinho. Ele disse assim, não tem mais, acabou. E eu olhei cheio. Aí o senhor levantou, né? E foi até ele e falou assim, eu pedi para dar um espetinho para ela. Ele disse, não, senhor, é porque o que tem aqui é só para os clientes. Ele disse, então me dê tantos espetinhos. E mandou ele embalar e me entregou. Só que a forma que aquele homem falou me feriu tanto, assim como se eu fosse um animal. Como se eu não merecesse aquele alimento. Olha, eu comecei com maconha, né? Aí depois eu fui para a pasta base, depois passei para o Oxy. A única substância que eu não usava era a cocaína, mas essas 3 sim. A presença de ratos, o lixo acumulado e as condições precárias tornam o ambiente ainda mais insalubre, agravando os riscos à saúde dessas pessoas, um ciclo que alimenta a marginalização. Também ouvimos uma moradora do centro, que preferiu não se identificar, mas expressou a sua grande preocupação. Estão roubando portas, fios, os vidros, justamente para comprar as drogas, que é do uso deles. Estão fazendo isso para consumir o que eles querem fazer. A frequência é dia e noite, não tem hora. Eles dão um tempinho, daqui a pouco eles vêm, começam a quebrar, começam a jogar as coisas lá de cima, carregando, levando portas, vidros, o que tiver para carregar. Quando eu saio, meu marido fica em casa e eu não posso ficar de porta aberta,
porque já fui ameaçada. Eu na porta da minha casa, dando bom dia para a família, e a pessoa veio e perguntou o que eu estava fazendo, se eu estava filmando. E eu não estava filmando, eu estava dando um bom dia, porque era um final de semana. Então, eu não me sinto segura nem na porta da minha casa. Eu tenho que ficar presa o tempo todo, entendeu? Eu sou prisioneira aqui. Eu abro a porta rapidinho, depois fecho. É assim que eu vivo aqui. Manaus ainda carece de políticas públicas integradas para o tratamento e acolhimento desses usuários. Sem estrutura adequada, muitos acabam presos ao vício e à violência que ronda essas áreas. A Secretaria Executiva de Direitos Humanos do Amazonas explica que a situação das Cracolândias é acompanhada por diversos órgãos e entidades. Segundo ela, são feitas diversas ações com o objetivo de reduzir e conscientizar as pessoas que vivem nessa situação. A Sejusc possui em seu escopo 2 gerências que trabalham com essas temáticas, que é a Gerência de Políticas para a População em Situação de Rua e a Gerência de Álcool e Outras Drogas. O que ocorre? Durante o ano, nós fazemos os atendimentos de portas abertas, sem agendamento, através dessas gerências. Então, nós atuamos em conjunto com a assistência social, com a saúde, com a parte do trabalho. Então, geralmente, quando a pessoa sai, né, do contexto da rua, ela vai para uma clínica, vai para um abrigo, e a partir daí a gente tenta resgatar e trabalhar as habilidades dessa pessoa, para que ela possa, principalmente, também recuperar os laços familiares, que muitas vezes, quando as pessoas estão em situação de rua, os laços familiares estão rompidos. Então, a gente busca trabalhar tanto com a família, né, dessa pessoa, como com a pessoa também, para que tenha essa integração novamente. Enquanto isso, o cenário no centro da cidade segue o mesmo. Pessoas consumindo drogas nas ruas, vivendo em condições degradantes e convivendo com um abandono social. A Cracolândia, em Manaus, expõe o descaso com a vida e o desafio de construir caminhos para a recuperação. Um chamado urgente para que a sociedade, autoridades e instituições unam forças e transformem essa realidade.